Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc. E hoje o Memória.doc especialíssimo, diferente, bem alegre, porque nós vamos falar sobre o Carnaval. Não é? E para falar sobre o Carnaval, nada melhor do que falar com o Willis Leal, professor, jornalista, e eu quero dizer da alegria de estar aqui ao lado do Willis, que foi inclusive meu professor no curso de pós-graduação da nossa universidade. Eu tive o prazer de tê-lo como meu professor. É uma honra, meu querido jornalista e professor, conversar com você. Carnavalescamente. Tudo bem, né? Mas Carnaval, a festa mais popular do Brasil, Willis, e você viveu esses grandes momentos e continua ainda firme e forte. Me fala sobre o começo do Carnaval, até se possível, com o Carnaval brasileiro e o Carnaval na Paraíba. Como foi que começou tudo isso? Vamos começar o brasileiro. Né? O Carnaval brasileiro tem cerca de 140, 150 anos. Sim. Trazido pelos portugueses, com influência francesa e também um pouco italiana. Esse carnaval chegado no Brasil é um carnaval cujos ritmos são bastante diferentes dos ritmos que nós temos hoje. Era o lundu, era a polca, era o machixe. Até a embolada se dançava carnaval. E um pouco antes da chegada desse carnaval propriamente dito, a gente teve uma manifestação que está no bojo histórico do carnaval, que é o intrudó. O intrudor. A palavra intrudo quer dizer introdução à alegria, ao divertimento. Então, o intrudo era o quê? Era a oportunidade onde, principalmente as classes mais baixas, se pintavam seu rosto, faziam fantasias e saíam jogando alfaiate, jogando pó de serra, jogando todos os tipos de corantes. Era uma espécie de mela-mela? O mela-mela primitivo era o intrudo. Era o intrudo. Esse intrudo ele funcionou até ainda o começo do século XX. E depois é um carnaval ainda que não tem a música, tem uns tipos, tem um papangu, ainda não tem o Zé Pereira, ainda não tem o Arlecrim, ainda não tem aqueles personagens. Havia movimentação física, de movimentação, objetos, mas não, a música não. Ainda não tem o caráter musical, ele ainda não tem. Ele é uma diversão de expansão que se realiza num período, 40 dias antes da Páscoa, para que o corpo tenha a oportunidade de transgredir aquilo tudo que está na norma da sociedade. E entre essas brincadeiras está o primitivo mela-mela, que depois, 70, 80, 100 anos depois, ele volta. O carnaval propriamente dito, aqui no Brasil, e poucos anos depois na Paraíba, ele é do começo do século XX. 1901, 1902, na Paraíba, ele se consolida, de fato, na primeira década do século XX. E ele se consolidou, ele se apresentou já como festejo carnavalesco na Rua da Areia. Na Cidade Baixa, então? Na Cidade Baixa, o Varadouro. No Varadouro. É bom não esquecer que a cidade era lá embaixo. Claro que nós tínhamos a parte de cima, com a Duque de Caxias, com a General Osório, com um ponto de 100 réis, mas o comércio, a atividade econômica era lá. E na Rua da Areia, que fazia ligação da Baixa com a Alta, uma das ligações. Era uma daquelas esquinas ali? Ali embaixo, né? A parte propriamente baixo ali. Por que ali? A Rua da Areia ficava perto do porto, perto do primitivo ancoradouro dos barcos. Não esqueçamos que a cidade nasceu ali. Sim. E ali moravam quem? Moravam os cônsules, os vice-cônsules de Portugal, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra. E essas pessoas traziam, tinham na alma a cultura europeia.
E eram eles, os seus empregados, que fizeram o intrudo. E eles, as primeiras manifestações carnavalescas. Ela começou na Rua da Areia. Começou exatamente por quê? Porque houve um papel fundamental desses personagens de influência vindo da Europa, da Itália, da França, de Portugal principalmente. O carnaval propriamente dito nosso, ele se consolida na década de 20. Na década de 20, a gente já tem blocos. Marchinhas já? Já blocos carnavalescos. Sim. Pequenos blocos carnavalescos. A gente já tem orquestra voltada para o carnaval. A gente já tem festa em pelo menos 5 locais da cidade. Duque de Caxias, Roja, Jaguaribe, Ponto de Serres e também no Cordão Encarnado. Esses locais é onde se começa a desenvolver a chamada folia carnavalesca. É aí onde nasce o verdadeiro carnaval da cidade. Inicialmente, ele é profundamente português, absorvendo, em seguida, o ritmo vindo do Rio de Janeiro. Depois do final, do final da década 20, ele passa a receber uma nova influência. É a influência do frevo de Pernambuco. Até antes do final dos anos 20, não existiu frevo aqui. Era desconhecido. A partir dos anos 20, Pernambuco realiza aqui a Noite do Passo. Porque o frevo, originalmente, era uma dança, ele não tinha música. Era um passo, os passos. Depois é que se agregou a música. Ao movimento dos passistas. Aí tocou-se a música e veio o frevo propriamente dele. Nelson Ferreira. Mas quais as músicas? Mas quais as músicas que no Carnaval da Paraíba, antes da chegada do frevo propriamente dito, quais eram as músicas? As músicas eram o lundu. Lundu. Era a polca. Era o samba. O samba. Basicamente, essas, afora as de ritmo africanos. A base da umbanda, a base do coco, que eram música principalmente vindo dos escravos e também de descendentes de tribos indígenas. A gente já tinha essa manifestação nesse carnaval do século XX, no começo do século XX. Havia uma separação assim de classes no carnaval? A separação era tão nítida, era tão objetiva, que existiam os clubes especificadamente para as classes mais pobres. Por exemplo, o Clube das Armas tinha o seu clube. A Torre tinha o seu clube. O Roger tinha o seu clube carnavalesco. Nós tínhamos clube carnavalesco em todos esses grupos, em todos esses bairros. E com uma curiosidade, eles, ao mesmo tempo que eles se expandiam também os clubes da classe alta, principalmente o Astreia e o Cabo Branco. Nós vamos dar uma pausazinha porque vamos continuar nesse assunto dos clubes, mas daqui a pouco, depois deste primeiro intervalo.